Bom dia, senhores e senhoras. É com imensa alegria que aqui estamos, nesse sábado pela manhã, conhecendo-os pessoalmente aqui no bairro Aldeia da Serra, e que possamos, nesse convite da casa, buscarmos o Evangelho de Jesus, sermos pessoas um pouquinho melhores, fazer uma reflexão sobre como estão os nossos pensamentos, os nossos atos no dia a dia, com os nossos familiares, com as pessoas na rua, com as pessoas no ambiente profissional, sim. São desafios que todos nós precisamos enfrentar para que cresçamos e assim tornemos-nos pessoas melhores e ajudemos o máximo possível de pessoas que venham aí precisar de nosso auxílio. E o tema que eu vou convidar os queridos irmãos e irmãs nessa manhã, sábado, para que façamos, enfrentamos uma reflexão, é um tipo que está no nosso dia a dia, é um tipo prático, faz com que nós avaliemos como está a nossa obra em prol da caridade. Aquilo que Jesus pediu os seus aproximados 33 anos de vida física, que esteve conosco aqui no planeta Terra há 2000 anos atrás, e também a sua obra, os seus atos que nós temos aí no Novo Testamento, importantíssimo para que seja um norte na nossa vida, e assim tenhamos dias melhores. E esse dia, então, é pagar o mal com o bem. Como é importante esse raciocínio, transformar o que é negativo em positivo. Nada mais que um ensinamento, dentre tantos outros, e sim convida-nos à reforma íntima. Vejamos que uma palavra que é de nosso costume nós ouvirmos no dia a dia: reforma íntima, melhorarmos. Então, vamos tentar hoje, com o tema que nós estamos trazendo, com o assunto que nós iremos discorrer, fazer com que nós paguemos mais com bem o que outrem as pessoas que conhecemos ou não venham a estar nos prejudicando direta ou indiretamente, ou até mesmo por pensamento. Vamos construir esse cristianismo redivivo em nossas vidas, trazer Cristo, trazer Maria de Nazaré, a rosa mística de Nazaré, em nossas vidas. É esse o convite que nós traremos aqui com essa temática, para que busquemos essa melhoria. Então, vou trazer logo no início, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 20, uma passagem atrelada a esse tema. Vamos ver o que diz Mateus. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons, mas também sobre os maus, porque seu mal é temporário, e vir chuva sobre justos, mas também para os injustos. Mateus trazendo a vida de Cristo. Cristo recebia todos. Não julgava, não avaliava se a pessoa era boa ou ruim, mas divisava naquele irmão, numa ou mais pessoas, a sua melhoria a posteriori, lá na frente. Porque o Filho mais perfeito que o Pai, Deus, pôde nos proporcionar aqui no planeta Terra foi Jesus. Independentemente do que nós pensemos, avaliemos, mas fazendo uma visão geral em todo o planeta Terra, da melhoria que cada uma das pessoas vai empreendendo em suas vidas, a gente percebe que sim, o Cristo foi, é e sempre será o nosso caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, como nós conseguiremos caminhar para frente? Sermos pessoas melhores, sermos exemplos com os nossos bons atos. Não apenas o bem falar, porque o bem falar não transforma. Não há de convencer se nós não estivermos alicerçados, embasados em boas obras. Porque quando fomos pessoas muito melhores, as pessoas que estejam interagindo conosco não perguntaram a nossa religião, não. Isso é secundário. As pessoas vão ver o nosso sorriso, o nosso abraço, o nosso ouvir, a disponibilidade de buscar ajudar, ainda que a nossa condição não seja das melhores fisicamente falando, ou até materialmente falando. Então, convido-nos a cada um nesse momento. É ou não é importante o nosso bem-agir
um exemplo para que sejamos pessoas melhores e contagiemos o mundo com o nosso bem agir. E que bom o dia que possamos ter em nossas mentes a certeza de que o dia que eu fim da minha experiência aqui no corpo físico, no material do planeta Terra, eu possa dar satisfação apenas e tão somente da minha consciência. O que eu fiz de ruim, o que eu fiz de bom e, nesse meio, o que eu deixei de fazer de bom. Porque se nós não estamos buscando fazer o bem ao próximo que está em condições inferiores, ainda que esse próximo não nos procure, nós estamos, direta ou indiretamente, aí vai na consciência de cada um de nós, em desalinho com a lei de Deus, porque Deus quer a felicidade de todos, tanto do que errou muito como do que está acertando bastante. Porque para Deus, se é o único Pai que nós temos, e todos nós somos irmãos, queremos nós ou não, Ele ama a todos e quer a felicidade de todos, do que somos nós, para não queremos. Vocês concordam comigo, queridos irmãos? Então por que não pensar dessa forma? Se não mais irmãos estão errando, que Deus possa iluminar a sua mente, para que Ele autocorrija-se, para que Ele avalie que isso não traz benefício para o seu corpo físico, para a saúde, para o seu campo mental, para o seu equilíbrio, para a felicidade do seu lar. Situações básicas do dia a dia, vejamos que estamos falando com situações a qual o apóstolo Mateus vem nos auxiliar para que construamos essas atitudes melhores e sejamos exemplos mais consistentes no nosso dia a dia para com o nosso próximo. Será que nós temos inimigos? Alguém nos odeia e pode nos perseguir? Devemos orar para quem nos faz mal? Ou nos desvencilhar do mal? 4 perguntas do nosso dia a dia. Nesse momento turbulento que o nosso planeta Terra vive, de provas e expiações, somos provados e muitas vezes expiamos pelas ações inadequadas que nós tomamos. E como fazer para que nos melhoremos? Como fazer para que pensamentos que possam ser ruins não nos atinjam? Estejamos equilibrados no alicerce de Jesus, dizendo: eu estou procurando me melhorar. Eu estou fazendo dentro das minhas possibilidades aquilo que me cabe fazer, mas quero fazer mais. Quero ser mais útil ao meio. Não só nós do reino nominal. Por que não ser útil, por exemplo, do cachorrinho e do gatinho, que aqui nós temos tanto ao redor da nossa casa, do abraço amigo? Trazer a felicidade intrínseca em nosso espírito mortal, de baixo para cima, de dentro para fora, expandindo, espargindo alegria, felicidade e bem-estar aos que estão ao nosso redor. Como gostoso você receber as pessoas, agradar um animalzinho que vem querer ser agradável para nós. E como não retribuir isso? Como não vincularmos, atrelarmos essa necessidade de sermos pessoas melhores com a felicidade que Deus quer para com todos nós, sem exceção? São situações palpáveis em nossas vidas que nós podemos trabalhar para que tenhamos mais equilíbrio e não sejamos atingidos pelas negatividades ainda presentes em nosso planeta Terra. Como eu disse, basta que liguemos a TV, as redes sociais, a internet. Estamos num mundo globalizado. Temos acesso ao que acontece do outro lado do mundo instantaneamente pela internet. O que cabe a cada um de nós? Por que não vibrarmos amor para essas pessoas? Porque como nossos irmãos, ainda que do outro lado do nosso orbe, um dia precisarão ser felizes, porque o Pai maior deles, que é o nosso Pai, também quer a felicidade, a construção deles. Podemos trabalhar, sim, queridos irmãos, mas não é fácil, é um convite à reforma íntima, mas é um desafio de nós estarmos vivos em um corpo físico de carne e osso, nosso espírito mortal. Olha a importância da nossa busca por sermos pessoas melhores, por angariarmos e construirmos amizades sólidas em nossas vidas. E assim sermos essas pessoas melhores. Nós vamos trazer também mais um apóstolo, Lucas, agora no seu capítulo 6, no versículo 32. Lucas vai dizer o seguinte:
Fazer o bem é emprestar sem nada esperar em retribuição. Apenas então somente por você estar construindo ou buscando construir em sua vida um amor universal. Nada de esperar retribuição. Se ela vier, ótimo. Agradeçamos também, mas não esperemos que assim estaremos crescendo ainda mais, de forma mais séria em nossa vida. E tereis muito aventada recompensa. E sereis filhos ou altíssimos de quem nosso Pai maior de Deus, que faz bem aos mesmos que são ingratos e maus. Não é o que nós estamos tecendo nessas primeiras palavras? Das pessoas que são ingratas a Deus, que não reconhecem que o mínimo que nós tenhamos dá para nós sobrevivermos. Quantas pessoas piores existem que nós não as conhecemos? Algumas nós as conhecemos. Quantas melhores também existem. Ótimo, que elas também possam fazer muito mais se quiserem salvar-se. Olha a salvação que Lucas agora vem nos convidar, que está obviamente atrelada com o apóstolo anterior Mateus. Temos aqui mais alguns pontos para que nós trabalhemos esse fazer o bem sem olhar a quem. Como os reinos inferiores, como disse anteriormente, o gatinho, o cachorrinho, cuidar bem do vegetal, nós precisamos do oxigênio para que estejamos vivendo num corpo material. Vocês concordam comigo? O oxigênio é isso que nós utilizamos, inclusive quando estamos dormindo. Em nenhum momento no dia, nas 24 horas, nós deixamos de respirar. Então, por que não cuidar da natureza? Deus quer que nós a cuidemos. Então, vamos buscar tratar melhor as plantinhas que nós temos na nossa residência, cuidar as pessoas para que também sejam felizes, as flores. Tudo que Deus criou tem um propósito maior em nossas vidas. Será que estamos enxergando esse propósito maior? Sorrir e abraçar, como disse anteriormente, ser voluntário, promover a alegria de ser útil ao mundo, doar alimentos e produtos que estejam em sua residência sem uso, que serão úteis aos mais necessitados. Quantas vezes temos em nossa residência alguns, sejam roupas, calçados, alimentos que nós não estamos a priori utilizando, mas nós sabemos de pessoas que estão precisando. Por que não dividir com essas pessoas? Ainda que seja uma quantidade mínima, vai ser útil para ela? Vamos preencher o nosso coração? Sim. É o convite de Deus, é o convite desses apóstolos em pagar o mal com o bem, ou, ainda que não seja o mal, sempre quer pagar, que nós queiramos também pagar o bem em todas as oportunidades que nós estejamos sendo convidados a agir. Temos aqui uma obra, um livro intitulado Alma e Coração. É uma obra do século XX, que foi trazido pelo irmão Francisco Cândido Xavier, na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, onde nós temos aqui a foto do seu mentor individual. Todos nós temos anjos da guarda que nos ajudam, nos dão apoio para que sejamos pessoas melhores. Eles sempre estão nos incluindo para que sejamos boas pessoas e atinjamos benefícios maiores em nossas vidas. Então esse irmão, a qual nome nós o conhecemos de Emmanuel, ele vem trazer pelas mãos de Chico Xavier a seguinte mensagem nessa obra, que está atrelada ao tema de hoje, dessa manhã, que é a seguinte: corrigirás o mal com o bem, afastarás a agressão com o quê? Com a paciência, extirparás o ódio com o amor, com o auxílio, com a fraternidade e a caridade, desfarás a condenação com a bênção. Está fora esse trecho dessas palavras iniciais que até agora nós traçamos palavras dentro do Novo Testamento de Jesus, ainda que estejamos trazendo agora um tópico do Espiritismo. Não está absolutamente nada fora. É um convite novamente a cada um de nós a sermos pessoas melhores. A dizermos a nós mesmos, todas as vezes que eu entrar num abraço amigo, quando eu sair do portão para fora, que eu esteja absorvendo o conteúdo que aqui é administrado e eu seja espelho para o mundo. Porque Deus está me olhando 24 horas por dia. E Ele quer que eu me melhore para que Ele me ajude ainda mais, porque sim, nunca faltou auxílio, mas nós precisamos fazer a nossa parte. É a reforma íntima, é a porta estreita, e nós vamos conseguindo, irmãos e irmãs. Olha quantas obras sociais que a casa proporciona para as comunidades aqui vizinha, a aldeia da Serra.
mostrando-nos que, se eles podem fazer, convidam-nos para que também sejam voluntários, trabalhadores, porque os demais pessoas não podem, todos nós podemos. É isso que Deus, no Novo Testamento do Cristo, convida-nos a cada dia que passa a sermos essas pessoas melhores e mais felizes, mais completas interiormente. Já numa outra obra, agora intitulada Bênção de Paz, mas com o mesmo irmão que veio trazer aí essa mensagem, com a mesma pessoa que veio aí trazer a parte escrita para a composição do livro, ele vai dizer que quem te poderá fazer mal se procuras somente o bem, se estás equilibrado, o mal não há de nos atingir, pelo menos em sua integralidade não. Pensa nisso. Aprendendo a isso, e verificarás que a segurança íntima reside em ti mesmo, em nós mesmos. Qual acontece a paz da alma, que vem a ser patrimônio de cada um. É um patrimônio intransferível a paz de cada um de nós. Quantas vezes acordamos e sentimos uma paz interior que a gente não sabe explicar. Nossa, por que eu acordei tão bem? Será que é o convite do meu Pai maior, Deus, para que eu seja uma pessoa melhor? Para que esse bem-estar que eu esteja tendo nesse momento, eu transfira aos que estejam ao meu redor? Como eu disse, em casa, nas ruas com as pessoas desconhecidas, com os demais reinos que estão interagindo conosco, em nossas revoluções, no ambiente de trabalho, nas casas religiosas, nas ONGs e aonde nós queremos ser úteis. Olha novamente esse irmão trazendo de forma cirúrgica essa capacidade que é inerente a cada um de nós. Mas, irmãos, nós precisamos nos esforçar para tanto. É de grão em grão, é degrau após degrau, é uma somatória. Na nossa vida, sim, nós iremos divisá-la com os nossos esforços individuais. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação que sublime, que transcende o que é físico do nosso orbe. Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre a vaidade, a arrogância, a prepotência que são inerentes a seres que estão a caminho do progresso nesse orbe, em qualquer canto que nós estejamos aí vivenciando uma experiência carnal. Olha a importância de nós termos essa visão de uma forma ampla e buscarmos a cada dia que passa essa melhora, os conteúdos que aqui nós recebemos do Abraço Amigo, dizendo como me foi útil o tema a qual um irmão ou uma irmã aqui na frente vem trazer, ou os cursos que a Casa Dominical oferece durante a semana. Isso me está dando um alicerce ainda mais consistente para que eu possa ser uma pessoa melhor e cumprir o meu objetivo nesse planeta Terra, que é o que Deus espera de cada um de nós. Proporcionar a oportunidade do recomeço aos que erraram é a atitude cristã. Novamente, se Deus o ama, quem somos nós para não amarmos? Se Deus não julga, quem somos nós para os julgarmos? Vamos sempre trazer Deus no alicerce universal de nossas vidas. É dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. É uma frase do Cristo. Vamos absorver essas frases e colocá-las em prática, porque seremos preenchidos em nossas almas. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Vamos buscar mais o lado positivo no nosso dia a dia, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada de preferência, dando satisfação apenas e pessoalmente a quem me criou, a quem nos criou, que é o nosso Pai maior do universo, que nós dizemos o nome ser Deus, essa energia cósmica. Vamos nos esforçar. Nós temos competência para isso. Quem nos fez mal no passado ou no presente, no futuro poderá fazer o quê? O bem, com os nossos bons exemplos, seja para nós mesmos ou para os nossos semelhantes. Não julgueis para que não sejais julgados. Novamente, mais uma frase do nobre Rabi da Galileia, o Messias Jesus Cristo, aquele que preenche a nossa alma e faz com que nós
creiamos, nós tenhamos a certeza que dias melhores nós concretizaremos, nós construiremos o nosso homem com esses esforços e iremos empreender. E olha aqui, a nossa motivação maior de estarmos vivos na carne e no osso, dizendo que, pagando o mal com o bem, estaremos sendo os construtores de um mundo maior. O que nós chamamos de mundo de regeneração? Regeneração interior, mudança de comportamento, mudança de pensamento, tiramos um conjunto de situações que queremos que o planeta Terra venha a ser. Aqui nós temos neném, crianças pequenas na evangelização infantil. O que nós queremos para essas crianças, para os nossos descendentes? Se nós não partirmos para a labuta, pegarmos as enxadas e ir a campo, fazer a transformação do mundo, o que eles vão de comer? Vai cair alguma coisa do céu? Nunca caiu, porque há de cair atualmente. No futuro também não. Tudo é construção nas muitas moradas da casa do Pai, mais uma frase de Jesus Cristo, para a evolução dos seres, ali em experiência evolutiva. Então vamos construir algo melhor para esses nossos descendentes, que nós cuidamos no dia a dia. Aqui temos uma meninazinha de poucos meses de idade. Quando olhamos para ela, dizemos: queremos, irmã querida, que o seu futuro seja melhor com os desafios que eu estou nesse momento passando, nesse momento turbulento do planeta Terra. E o que eu puder fazer para que você tenha uma vida melhor, eu hei de fazer. Mas nós somos um grupo familiar para todas as crianças jovens de todo o planeta Terra, que nós tenhamos acesso e assim desejemos o bem pelo bem sempre e vinculando-os aquele que foi e sempre será o nosso caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Temos aqui mais um irmão em uma de suas obras, e uma frase que ela está também no nosso dia a dia, o nome dele, Bezerra de Menezes, dizendo-nos que solidários nós seremos união. União é o que? Construção. Mas separados uns dos outros, em nossos individualismos, seremos apenas pontos de vista, porque separados nós não construiremos. Separados, nós não estaremos com o entendimento mínimo que nós temos que ter de que se temos um único Pai de Deus, todos nós que não somos irmãos e precisamos evoluir. Simples palavras, mas que são também de entendimento a cada um de nós, para a nossa transformação, para o título da exposição. Nosso bate-papo falando hoje sobre como pagarmos o mal com o bem agir, com o amor que Deus quer para cada um de nós. E para finalizarmos esse bate-papo, e convidamos a cada um de nós que desenvolvamos esse tríplice aspecto para que sejamos felizes. Nós, os adultos, e também as crianças, os seus devidos termos. O conhecimento. Disse o Cristo: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos, eis o segundo. Se o Cristo disse que nós temos que nos instruir diariamente, quem somos nós para dizer que não? Se ele foi um exemplo e sempre há de ser para a eternidade. Então, vamos buscar entender melhor como está sendo o nosso tempo. Será que estamos trabalhando melhor, bem o nosso tempo nos 7 dias da semana? Será que realmente não tem de 1 a 2 horas para ler uma lição, por exemplo, do Novo Testamento do Cristo, ou do Velho Testamento, ou quem quiser conhecer a doutrina dos Espíritos, também possa, ficam à vontade, ler algo que nos transforme, que convide-nos a ser uma pessoa diferente. É o conhecimento que proporcionará-nos essa oportunidade. Nos amar-vos, Senhor, eis o primeiramente. Mas não vos esqueçais, instruir-vos também, eis o segundo. A nossa gratidão a Cristo por nos trazer essa oportunidade de expansão de consciência. E o autoconhecimento? O que seria? Reconhecermos os nossos defeitos, para que possamos trabalhá-los, melhorá-los, aprimorá-los, mas vamos trabalhar também nos nossos méritos, já construídos em tudo aquilo que nós já temos a certeza, nossa alma, de que já estamos sendo assertivos. São os benefícios. Aprimoremos a nossa vida em todas as oportunidades. É o autoconhecimento. Jamais alguém há de se melhorar em todo o planeta Terra se não reconhecer os seus defeitos e não quiser os trabalhá-los. Porque senão eles vão sempre estar ali nos
atormentando direto ou indiretamente quando estivermos em interação com o meio. E isso não é bom para o nosso próximo. Então vamos trabalhar o autoconhecimento, vamos sempre buscar o melhor, reconhecer os nossos defeitos e trabalhamos para que um dia eles se extirpem de nossas vidas para a eternidade. Sim, vamos fazer esses esforços. E o terceiro tópico, que está entrelaçado com os dois anteriores, a prática do bem, da caridade, da fraternidade para todos que estejam ao nosso redor, buscando um motivo. Porque quando alguém chega e precisa do nosso apoio, direto ou indireto, saibamos, alguém no universo está indicando para que essa pessoa venha até nós. Quem é esse ser universal, essa energia que transcende o nosso Pai maior, de todos nós sem exceção, de todas as lutas moradas da casa do Pai, como disse o Cristo, que quer a felicidade de todos. Vamos então trabalhar para a felicidade também das pessoas em maiores dificuldades? É o convite, queridos irmãos e irmãs, do tema que nós trabalhamos hoje. Sempre busquemos pagar o mal com o bem. Mas também, se não recebermos o mal, melhor ainda, paguemos os 7 dias da semana com o bem, de manhã, à tarde e à noite, em todas as oportunidades em que nós possamos estar sempre úteis ao meio. Então eu vou convidar os irmãos e irmãs agora que se sintam à vontade, com a finalização de nossa exposição, já agradecendo a presença assim de todos que se esforçaram a aqui estar. Eu sei que não é fácil, e como não é? Quantos de nós aqui trabalhamos nos 5 dias úteis da semana, chegamos cansados, com as nossas obrigações diárias, familiares, mas dizemos a nós mesmos, eu vou me esforçar para estar no abraço amigo, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero receber a ajuda da casa, mas também quero ser um eixo de ajuda para o meu próximo, porque a casa assim me ensina nos 7 dias da semana. Então, eu agradeço a presença de vocês que estão se esforçando para serem pessoas melhores. E que um dia nos encontremos aonde eu não sei, na certeza de que estaremos felizes, porque diremos, lembra daquele dia tal? A partir daquele dia, eu busquei a minha transformação. Ou eu já estava me transformando, mas aprimorei ainda mais em minha vida, nos meus dias de atuação no planeta Terra, quando aqui vivo eu estou. Então que fique essa gratidão a cada um de nós. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré. E também quem se sentir à vontade, queira fechar seus olhos, que possamos fazer uma vibração para o planeta, nesse momento difícil, que tanto sofre, locais de guerra, presídios, hospitais, senhores e senhoras, crianças, meninos, animais que vivem embaixo das pontes ou em locais onde não podem colocar a cabeça no travesseiro, num cobertor quente em ter a sua proteção mínima e digna que o seu Pai maior quer para com eles, mas que isso é transitório, um dia terão oportunidade de recomeço das suas transformações. Então que vibremos, que oremos por eles no nosso dia a dia, para que eles tenham oportunidades que nós também queremos ter de melhoria para as nossas vidas. Vivemos por nós mesmos, direcionamos os nossos pensamentos aos nossos lares. Ali deixamos parentes, animais, vegetais que estão interagindo conosco no nosso dia a dia. Que o Pai Maior possa lhe derramar energias, eflúvios celestes, para que todos estejam recebendo ali uma amenização dos seus sofrimentos, sejam físicos ou morais, e que tenham dias melhores. E é com essa gratidão que agradecemos também os nossos anjos da guarda, que sempre nos protegem, que nos guiam para o caminho do bem. E assim, damos por encerrada essa primeira atividade e que estejamos ainda equilibrados com o pensamento positivo que viemos buscar a essa casa e que o melhor possa acontecer a cada um de nós no dia a dia com o nosso esforço em sermos sempre pessoas melhores, pagando o mal com o bem. Que assim seja, graças a Deus.